Sejam muito bem-vindos ao Primal Casters. Hoje nós estamos na edição número 5. Pois é, e apresento aqui para vocês hoje o Guilherme Matt, que trabalha fazendo os concepts da Primal Collectibles. Guilherme, se apresenta para a galera, fala um pouquinho de você, o que você faz. Bom, eu sou o Guilherme Matt, ou só Matt, né? Trabalho como ilustrador já há muitos anos, e eu sou quadrinista também, sou autor de histórias em quadrinhos. E aí, minhas últimas atualizações aí de habilidades foi me tornar character design, né, concept artist de algumas das estátuas da Primal. Conversando hoje com o Lucas, eu fiquei sabendo que talvez seja a maioria das esculturas foi eu que fiz, achei bem legal isso. Mas eu sou um dos artistas que está por trás da criação das estátuas, das minis da Primal. Excelente. Então no bate-papo de hoje, diferente dos últimos 4 episódios, a gente não vai focar tanto no pós da miniatura e sim no pré, que é uma coisa que a gente não abordou ainda, tá? E antes da gente começar com as perguntas pro Matt, vamos começar, na verdade, pelo primeiro momento jabá desse episódio, que vai ser para anunciar para vocês a próxima coleção da Primal Collectibles, que é a Legacy of Blood. Para você que gosta muito de horror gótico, essa coleção ela vai trazer várias peças inspiradas em cima de diversos tropos clássicos do horror. O lançamento está marcado para o dia 10 de maio. É isso? Dia 10 de maio, como todas as coleções da Primal, sempre no dia 10. E lembre-se que tem uma peça exclusiva para assinantes, então se você assinar, você vai poder resgatar um diorama lindo do Conde Drácula. Eu vou deixar a imagem aqui no vídeo para vocês verem. Confere, porque vale a pena. Os links todos, para quem quiser se inscrever, vão estar aqui na descrição desse vídeo. Então bora começar. Matt, conta pra gente como que você começou na área de ilustração. Tá. Eu acho que eu comecei bem do começo, assim, porque eu nunca, diferente de algumas das pessoas que eu sei que já participaram aqui do podcast, né, tipo, sei lá, eu não era médico e daí, tipo, virei desenhista, ou, tipo, trabalhava no escritório e virei desenhista, ou, sei lá, jogador de futebol e virei desenhista. Eu sempre fui desenhista, assim, tipo, sempre trabalhei só com isso mesmo. Sempre tive, né, atuação relacionada à história em quadrinhos, ilustração, de diversos segmentos, assim, desde ilustração editorial, publicitária, tipo, para estamparia, para várias outras finalidades, assim, mas sempre trabalhei com ilustração. Então, desde pequeno, eu sempre gostei muito de histórias, sempre gostei muito de personagens, sempre gostei muito de filmes, de desenhos animados, de história em quadrinhos. E eu acho que, consequentemente, assim, também é bem antiga a minha paixão por bonecos e por miniaturas, assim. Eu não era o tipo de criança que se interessa muito por esportes e futebol e coisas assim. Sempre fui bem mais introspectivo, bastante individualista. Então eu gostava muito de ter brincadeiras sozinho, que eu tivesse controle das brincadeiras. Então eu gostava muito de brincar com bonecos. Gostei, acho que foi uma das coisas que eu mais brinquei a vida toda, assim. Bonecos e interpretação de personagem, embora eu não seja muito jogador de RPG, assim, mas desde pequeno eu gostava de me fantasiar dos personagens, brincar e tal, brincar de faz de conta, assim, mas esse apego com os personagens, com os bonecos, com as histórias e tal, foi me despertando bastante, assim, esse interesse pelo desenho. Eu sempre fui muito observador, então eu gostava muito de quando assistia um desenho, assistia um filme, depois pegar e ficar desenhando esse personagem. E isso foi uma coisa desde criancinha mesmo, assim, tipo, sei lá, 5 anos de idade, 4 anos de idade, eu já fazia isso, eu gostava muito de fazer isso. E eu fui mantendo esse hábito e essa prática, né, esse interesse pelo desenho durante a minha infância, adolescência ali. No começo da minha adolescência eu comecei a fazer histórias em quadrinhos, por conta, assim, tipo, fazer alguns fanzines e vendia para meus colegas no colégio, né, na escola ainda, tava no finalzinho do ensino fundamental ali. Vendia para os colegas lá na escola, vendia no sinaleiro na frente da minha escola, e ali, tipo, nessa época, entre ali o ensino fundamental e o ensino médio, eu comecei a participar também de alguns eventos, vendendo meus fanzines, vendendo os quadrinhos. Foi onde eu comecei a ter bastante contato com mangá também, que ali foi mais ou menos 2000, 2001, quando a JBC e a Conrad começaram a publicar os primeiros mangás aqui no Brasil, que foi
nessa época que eu tava ali, né, na 8ª série, no primeiro ano. E aí, consequentemente, tipo, foi um tipo de literatura, assim, né, de quadrinhos que tinha muita referência de desenho, muito mais páginas do que um gibi de super-herói, por exemplo, uma revista do Batman, do Homem-Aranha na época. Você pegava um mangá, tinha lá 100 e tantas páginas, 200 e poucas páginas, né? Tudo só desenho mesmo, né? Tipo, só preto e branco, sem cores, sem nada. Então, me prendeu muito, assim. E eu comecei a ter bastante influência do mangá também no meu trabalho nessa época e fui desenvolvendo essa parte de quadrinhos até a época da faculdade, quando eu estava ali mais ou menos em 2005, 2006. Eu parei de fazer fanzines e comecei a me dedicar mais à ilustração comercial mesmo, assim. Tava já estagiando no estúdio de ilustração. Depois eu fui para uma agência de publicidade, fiquei trabalhando lá por 11 anos como ilustrador interno nessa agência e exclusivamente como ilustrador na agência. Então, esse tempo todo, assim, sempre foi muito envolvido com essas áreas diversas, assim, de criatividade dentro desse aspecto da ilustração, assim. Então, eu fiz ilustração para rótulo de produto, fiz mascote, fiz estampa de camiseta, fiz ilustração para livro, fiz ilustração para jogo, fiz ilustração, enfim, diversas paradas, assim. E mais ou menos em 2015 eu voltei a fazer quadrinhos. E aí, em 2015 eu voltei a fazer quadrinhos, voltei a participar de alguns eventos de quadrinho, inclusive na Bienal de Quadrinhos, que na época era Chibicon, aqui em Curitiba, que foi onde eu conheci o Zé Pacífico, da Primal. Na época o Zé tava com uma equipe de escultores e tal, tipo, tradicional ainda assim, com clay, plastilina e coisas desse tipo. E a gente começou a trocar ideia por causa dos desenhos e dos personagens. Eu sempre gostei muito, né, como eu falei, dessa coisa das esculturas, dos bonecos. Eu coleciono também, né, esculturas, bonecos, tenho alguns, assim, gosto muito disso. E eu gostei muito do estilo do Zé, assim, pra esculpir. A gente começou a trocar ideia e fazer amizade, assim. E aí, por conta, né, também dessa participação minha nos eventos e tal, foi reavivando um pouco também essa paixão pelos quadrinhos. E hoje isso também ocupa uma parte mais expressiva, assim, do meu trabalho, assim, da minha carreira autoral, assim. Então, tipo, primariamente me apresento como um quadrinista e autor de quadrinhos, depois como ilustrador para diversas coisas, entre elas concept arts, assim. Então, é mais ou menos por aí. Acho que posso falar um pouco mais dos quadrinhos quando for contar essa parte da história, assim, mas eu acho que meu começo com ilustração e com desenho e como trabalho mesmo, no que isso foi desenrolando, assim, acho que é mais ou menos por aí. Pô, eu acho super legal, cara. Eu me admira o quanto você já sabia que era isso que você queria. Sabe? É muito legal ver a pessoa que ela não teve, que nem foi o meu caso, né? Uma crise existencial de eu estou no curso errado. Mas não, você tava certinho. E eu vi que você comentou que filmes, HQ sempre te influenciaram muito. Mas quais? O que você curtia quando você era moleque? De falar assim, nossa, adorava desenhar isso. Cara, quando eu comecei a desenhar, assim, com mais intenção, assim, mais noção, assim, de, pô, eu gosto muito de desenhar, foi desenhando Tartarugas Ninja. Isso, sei lá, em 92, tipo, eu era bem novinho, assim, devia ter isso, 5 anos, 4, 5 anos, 91, 92. Comecei a desenhar Tartarugas Ninja, um amigo mais velho, um amigo da família, assim, filho de um casal dos meus pais, ele já gostava de desenhar e ele tinha meio que me ensinado umas manhas de proporção e umas manhas, assim, tipo, de como estruturar e começar um desenho do zero, assim. E eu comecei nessa parada. Então, Tartarugas Ninja é uma franquia que eu sempre gostei muito, assim, quando eu era criança. O primeiro filme que eu fui ver no cinema foi Tartarugas Ninja 3. E eu me lembro bem, assim, tipo, do filme, né, de onde eu estava sentado no cinema, de com quem eu estava, várias coisas assim. Então eu sempre tive memórias muito detalhadas, assim, muito marcantes desses momentos, assim. Então, eu lembro, tipo, de alguns gibis que eu tinha específicos que eu gostava de pegar e tentar repetir esses desenhos, assim. Pensando em filmes ou desenhos, tipo, criança ali, eu gostava muito de Tokusatsu, assim. Era muito a minha parada. Tipo, Jaspion, Jiraiya. Acho que Jiraiya
e Jaspion e Kamen Rider eram os meus preferidos, assim. Mas gostava bastante de Flashman, Changeman, Giban, enfim, depois, né, pouco depois ali, tipo, Inspector e mais pra frente Power Rangers e tal. Mas mais criancinha ali era bem esses tokusatsu bem clássicos, assim. Esse trio pra mim era, tipo, imbatível, assim, tipo, Jiraiya, Jaspion e Kamen Rider. Depois, eu acho que veio um pouco que é supernatural mesmo, assim, de Disney mesmo. Tipo, desenhos da Disney, eu gostava muito de Tarzan, sempre gostei muito de Mowgli. Até hoje é um dos meus preferidos como concept, tipo assim, desenho de personagens, de estilo de ilustração e animação. Mowgli, 101 Dálmatas, são os meus desenhos mais bonitos de estética, assim, da Disney. Os que eu mais gosto, assim, os que eu acho mais bonitos, mais incríveis, são Mowgli e 101 Dálmatas. E aí, um pouco depois disso, tipo, acho que veio essa parte de animes e tal. E aí a minha relação com cinema, assim, acho que veio um pouco depois ainda. Nessa época de animes e mangás, eu gostava bastante de Samurai X. Acho que foi um dos animes, dos mangás que eu mais curti, assim, mais li. Embora hoje seja um que não tá no meu top 10, não me pega tanto mais, mas naquele momento foi muito importante. Mas muitos outros mangás que vieram depois e animes que vieram depois, assim, eu considero que tiveram muito mais impacto para mim como artista e, enfim, como pessoa, assim, tipo Akira, Vagabond, Blade, né, Lâmina do Imortal, 20th Century Boys. Meu engraçado, eu tô olhando pra cima porque eu tô olhando pra prateleira aqui. Eu reorganizei e os mangás que tem mais influência, geralmente eles ficam mais perto porque eu, tipo, estico a mão e já alcanço, assim, sabe? Mas, então, tipo, esses foram alguns mangás que são mais preciosos pra mim, assim. E de filmes, eu acho que sempre gostei muito de filme, não só de ficção científica, mas distopias em geral, assim. Então, tipo, franquia Mad Max eu gosto bastante, Livro de Eli eu gosto bastante, A Estrada, tem alguns filmes que estão meio nesse limiar de distopia com ficção científica, assim, mas que daí às vezes já vão pra uma coisa mais cyberpunk, tipo Blade Runner, eu gosto bastante também. Alguns desses filmes que tem uma pegada de ficção científica ou de fantasia espacial, assim, eu acho legal. Tipo, gosto muito da franquia Star Wars também. E, sei lá, eu gosto um pouco de tudo, na verdade. Mas eu acho que essa parte dos mangás, assim, é meio que o que influencia mais, assim, meu trabalho, os autores que eu mais gosto e tal. Dentro do cinema tem alguns diretores e algumas obras que eu gosto muito, mas não necessariamente vão para essa parte de fantasia, assim. Tipo, eu gosto muito do Afonso Cuarón, por exemplo, né? Tipo, Filhos da Esperança, que eu gosto muito, 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 que também é uma distopia, também vai nessa vibe de ficção científica, assim, embora ele não seja tão fantástico. Mas ele dirigiu Harry Potter. Ele dirigiu Harry Potter, mas Harry Potter eu não curto muito. Eu nem assisti o Harry Potter que ele fez, na real. Mas eu curto bastante, assim. Eu acho que mais pelo olhar desses diretores, assim, a maneira deles de contar e tal, do que necessariamente de um segmento de filme, sabe? Então, tipo, eu gosto muito do Villeneuve, acho muito legal visualmente o Blade Runner dele, amei os Dunas que ele fez, mas eu gosto muito dos Suspeitos, que é o primeiro filme dele que eu vi, que é tipo só filme de sequestro, assim, zero ficção científica, zero fantasia, zero nada disso. Então, eu acho que eu tenho um certo apego estético, talvez, com o cuidado de alguns diretores e autores, assim, nessas obras, que eu acho que influencia mais para mim do que necessariamente um gênero específico que eu sou mais apegado. Assim. E aí você deve ter percebido que uma das coisas que eu menos citei aqui foi coisa tipo de fantasia e medieval, assim, porque realmente é um dos que eu menos acessei, assim, embora eu gosto muito, tipo, né, de Tolkien, Nárnia, gosto de Senhor dos Anéis, já li algumas outras coisas meio nessa vibe, assim, assisti coisas nessa vibe, mas não é, tipo, minha maior obsessão, assim, sabe? Não tá na lista dos hiperfocos.
Entendi. É meio por aí. Planeta dos Macacos, a franquia que eu gosto bastante também. Mas é isso. E aí nos animes tem Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, Akira, putz, sei lá. Olha, eu saquei que, assim, eu acho isso maravilhoso, a questão estética, porque uma coisa que eu gosto muito no cinema também são diretores que têm impressão digital. Tem um que eu odeio os filmes, mas eu adoro a estética dele. É uma coisa incrível, assim, é uma relação de amor e ódio. Sempre que eu assisto, eu fico muito puta. Porque eu acho os filmes horrorosos, mas a estética é muito foda. Que é o Tarsem. Você manja quem que é o Tarsem? O Tarsem fez A Cela, o Tarsem dirigiu o videoclipe de Losing My Religion, do R.E.M. Tá. Nossa, de cabeça eu não tô lembrando. A Cela eu não assisti. Nossa, é só filme muito lado B. Religion faz muitos anos que eu não assisto, então não lembro. É um cara muito lado B, mas ele é muito gótico, e é um gótico, assim, incrível, incrível. Só que é tudo horrível. Você assiste, em vez de você ficar, nossa, que filme incrível, é tipo, nossa, mas que filme merda, mas a estética, nossa. Mas, ó, você falou que fantasia medieval, né, nunca foi uma coisa muito que te apeteceu. E olha que doido, justamente os caras da Primal, eles amam. E eles gostam, não é de qualquer fantasia medieval, é Sword and Sorcery, que é o que eles mais curtem. E como que é? Você que consequentemente é o que eu mais desenhei, eu acho, na Primal. Sim! Assim. Foi tipo vibes, capa espada e orcs e ogros e coisas desse tipo. Eu acho que... quer dizer, desculpa, eu interrompi você ia perguntar como que é o quê? Não, como que eu lido com essa... exato, assim, sabe, não é fora da sua zona de conforto. Não é ficção científica, é distopia, é espada e feitiçaria. É, assim, Conan Aesthetics. Mas sabe o que eu acho louco, assim? Porque, na real, como eu sempre tive muito apego com essa coisa de personagem, por exemplo, eu jamais, embora eu seja autor de quadrinhos e já tenha escrito várias histórias, eu acho que eu não conseguiria escrever uma história e criar as personas dos personagens nesses moldes do gênero de fantasia ou tipo de espada e feitiçaria. Assim. Acho que porque não é muito o que eu consumo mesmo, não é muito a minha parada. E dois, porque seria meio, não sei, seria antinatural pra mim, talvez, criar alguma coisa nesse estilo. As minhas histórias, geralmente, elas vão mais pra distopia e ficção científica e cyberpunk e tal, assim. Ou pra distopias bem pós-apocalípticas, assim, igual eu comentei, tipo, Filhos da Esperança, Livro de Eli, Mad Max, essa vibe. Talvez Mad Max 1, assim, não tanto, tipo, não tão psicodélico quanto os outros Mad Max. Mas assim, eu acho que por gostar muito dessa parte de personagens, de aprofundar nos personagens, nos acessórios, nos vestuários, na caracterização deles, assim, foi o que tipo, os caras da Primal viram e gostaram do meu trabalho, assim, né? E daí quando eles vieram pra fazer e falaram, cara, a gente tá com coleção aqui, eu acho que a primeira, eu até fui perguntar pro Lucas aqui, a primeira coleção que eu trabalhei foi... Cadê o Lucas aqui? A primeira que eu trabalhei na praia foi Hero Quest. E daí, tipo assim, o primeiro foi um ogro, se não me engano. E daí pra frente, assim, tipo, só mago e cavaleiros e elfos, não sei o quê. E aí, tipo, eu acho que quando vieram as primeiras propostas, assim, dos personagens, eu acho que eu fui meio que construindo, aproveitando que a proposta, né, são inspirações e releituras dentro de uma temática que já é muito cultuada, assim, que tem muita referência, tem muita coisa construída, tem muita coisa criada já em cima disso. Então eu gosto de tentar, às vezes, trazer umas coisas um pouco diferentes, assim. Então até talvez dê para começar a falar um pouco do processo, assim, de como que é como que é a dinâmica de trabalho minha dentro da Primal, assim. Geralmente os meninos eles pensam, né, na coleção, né, tipo, quais vão ser os personagens, eles pesquisam, tem toda uma tabela de quais vão ser os personagens de cada wave, de como é que vai ser lançado e tudo mais. E aí, tipo, eles me mandam alguns boards com os perfis dos personagens. Então, tipo assim, a descrição desses personagens, a história deles, então essa parte toda são eles que me passam já.
Então, como eu falei, tipo, essa parte eu não preciso criar. Eles já me passam, baseado, né, nessas personas e nesse lore todo que existe, né, esse lore pré-existente de fantasia e tudo mais. Quem são esses personagens, quais são as características deles, e daí me mandam também referências, seja desses universos também de fantasia, sejam referências de outras coisas, tipo, referências de outros personagens. Então, eu lembro que teve vezes que a gente estava fazendo alguns magos ou outras criaturas, assim, que as referências eram de, às vezes, personagens tipo de outras franquias, assim, de outras, tipo, de universo super-heróis, ou até de coisas de mangá mesmo, de outros filmes. E aí eu tomei liberdade também de ir acrescentando minhas referências no meu repertório dentro disso. Então, tipo, embora não tenha nada muito de ficção científica, assim, mas eu gosto de pensar nesses personagens mais ou menos como eu trabalho criando os meus personagens. Então, a ideia de você ter esses boards de referências, pesquisar quais são as características desses personagens, ler sobre eles, entender mais ou menos qual que é a persona, a atitude que essa estátua vai ter, né, que essa escultura vai ter, quais são as características de expressão corporal, de expressão facial que eu vou ter nesse personagem. Isso me ajuda na hora de criar, e aí eu vou montando, eu faço meio, a primeira etapa é meio um photobash, assim, de algumas referências do que eles mandaram. Então, baseado nessas referências que eles mandaram e baseado em outras referências que eu vou encontrando, seja dos meus bonecos e das minhas minis, né, que eu tenho aqui, tipo, alguns bonecos de referência que eu vou posando e montando, né, tipo, eu tenho vários bonecos, e daí alguns deles eu consigo usar para fazer, né, e aí bonecos de proporções diferentes, de constituição, né, muscular e anatomia diferentes e tal, mas eu vou usando esses bonecos para conseguir criar essas poses e me ajudar nessa referência, principalmente pensando que depois ele vai ser uma figura que vai ser impressa e que é tridimensional e que ela precisa ter um equilíbrio, que ela precisa ter um apoio, uma base que funcione como um elemento tangível, físico, tridimensional, né? E aí é um aspecto que é muito diferente de outros trabalhos que eu faço como ilustrador, que eu estou só desenhando imagens em 2D que vão ser visualizadas, mas não preciso me preocupar, tipo assim, será que esse boneco para em pé? Será que se tirar isso aqui, tipo, ele vai ficar? Será que a longo prazo o material vai, tipo, dar conta de sustentar ele aqui e vai ficar muito frágil? Aí entra um pouco da minha experiência como colecionador, com as minhas frustrações com meus bonecos que eu tenho aqui, que eu acho às vezes alguns que eu acho mal projetados, eu acho que ficam partes muito frágeis, então eu tento também pensar nisso na hora de criar. Pensando nisso também, eu geralmente busco muita referência, em vez de ficar buscando referências de outros artistas e outras imagens, eu gosto de buscar referências de outros escultores também. Então, eu pego às vezes esculturas e modelos, né, de fotografias mesmo de pessoas, ou de outras estátuas, de outros personagens, de outra coisa que tem uma pose similar ao que eu estou querendo, e eu vou tentando entender como é que foi pensada a estrutura, o peso, o equilíbrio dessa estátua, para na hora de propor também não pensar numa coisa muito... Já tiveram algumas situações de eu fazer um desenho que fica incrível, e daí, tipo, eles falarem, tá muito legal, mas vai ficar muito pesado, a gente tem que pensar numa outra solução. Tá muito legal, mas desse jeito ficou oculto na hora que a pessoa estiver olhando nessa vista a estátua, e ela vai ter que ser legal em vários ângulos diferentes. Então vamos pensar, tipo, sabe, em 360 dela, como que isso é visualizado. Então, na hora que eu tô criando, mesmo que eu não seja tão familiarizado com os universos, mas como eu gosto tanto dessa parte de criação de personagens, no caso dos filmes e das séries, eu gosto tanto dessa coisa de making-offs, tipo assim, eu, como eu falei, né, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, não sou, tipo, super fã da franquia toda, assim, sou super entendedor de Senhor dos Anéis, mas eu gosto muito, mas no meu caso eu gosto principalmente dos filmes, porque é onde eu consigo ter esse tipo de conexão e de interesse mais aprofundado de realização, assim, de personagens, de como que a gente transforma isso, como que a gente apresenta isso, visualmente, como a gente traduz isso que estava no livro para uma coisa que vai ser, tipo, usada, manuseada, vestida, um cenário que a pessoa vai estar dentro. Então, tipo, eu tenho os boxes Senhor dos Anéis e já gastei mais tempo assistindo extras do que assistindo os filmes, quase.
Eu tenho os artbooks, tipo, embora não goste da franquia do Hobbit, mas eu tenho os artbooks do Hobbit, e eu gosto muito da caracterização dos anões. Então, todo esse trabalho de pesquisa na construção desses personagens é algo que me interessa muito. E aí eu consegui imprimir isso no trabalho ali na hora de fazer esses concepts. Então, pegando essas referências que eles me mandam e juntando com outras referências de coisas que eu gosto, eu consigo chegar num resultado que talvez até por isso se distancie um pouco de outras versões que já foram feitas, sabe? Porque ele tá partindo também de talvez do repertório e da criação de uma pessoa que não tá tão exclusivamente imersa dentro do universo de espada e feitiçaria, sabe? Ou de fantasia medieval, assim. Então, tipo, pode ser que esse seja um aspecto positivo até na minha contribuição, assim, porque como o resto da equipe é muito interessada nessa parte, na hora de fazer o modelo 3D, eles fazem adaptações, e eles fazem ajustes, e eles corrigem coisas, e eles melhoram coisas, né? Pensando no público da Primal, pensando em como que a galera que acompanha e os assinantes vão se identificar com esses personagens e tal. Então eu acho que tem daí, nessa etapa final de modelagem ali, que daí eu já larguei a mão, né? Não é comigo. Eu acho que se em algum momento eu escapei um pouco ali, eles trazem de novo pra essa, tipo assim, não, tipo, vamos firmar de novo isso aqui dentro do conceito da Primal, tipo, nesse universo dessa coleção, tipo, porque tem isso aqui. Então, a galera, quando vê os posts ali que tem nos desenhos e o modelo 3D do lado, talvez até consegue perceber que em alguns deles tiveram ajustes, assim, né, tipo, de coisas que foram mudadas e tal. Eu acho que justamente pensando nisso, assim, tanto na execução dela depois como uma peça impressa, né, tipo, material mesmo, assim, quanto nesses ajustes de estética mesmo dos personagens, né? Então eu acho que tem um pouco dessas duas coisas que vão se misturando ali nesse trabalho criativo meu com a equipe da Primals. Olha, eu tomei nota de bastante coisa aqui, tá? Pra poder comentar. Tá. Uma coisa que eu acho fascinante no processo de concept o seu concept ele não vem com cores, tá? Ele é só preto e branco. Então você tem uma limitação para poder passar algumas coisas que você comentou do tipo atitude, expressão, personalidade. Como que você pensa isso? Né? Porque falando assim, para quem estiver assistindo ou ouvindo isso, parece muito abstrato. Algo do tipo, como assim expressão e atitude no desenho? Você entende o que eu quero dizer? Entendi. Eu acho que, assim, se eu posso fazer até uma distinçãozinha, assim. No caso, para mim, até algumas coisas são mais difíceis de representar por não estar usando cores, mas não seriam, tipo, a atitude e a expressão corporal dos personagens. Eu acho que isso está muito mais relacionado ao desenho, que é a parte que eu mais gosto. Eu não gosto muito de pintura no sentido de, tipo, de pintura digital, pintura analógica mesmo. Tem alguns desenhos meus que são coloridos, como ilustrador profissional eu tenho que saber colorir, né? Então eu tenho noções básicas assim, de colorização, mas eu não me considero um colorista especialista, assim. Ou um artista especializado em pintura e coisas do tipo. Então eu gosto muito mais da parte de desenho. Tanto que foi uma coisa que eu levantei quando me chamaram. Eu falei, eu sei que geralmente concept é colorido e geralmente concept usa de uma estética de pintura digital, dos brushes e tal, que, tipo, não é o que eu faço. Vocês estão ligados disso, né? E eles falaram, não, a gente tá ligado, mas, tipo, vai nessa, faz do seu jeito. E eu sei que os conceitos que eu desenho geralmente são bem diferentes do que os outros conceitos que a galera pode ver por aí, até pensando em concept não só de miniatura, mas em concept em geral, assim, de personagem mesmo, para jogos, para outras coisas assim. Justamente por não trabalhar com a pintura, tipo, trabalhar mais com o desenho. Eu gosto mais, e acho que desde pequeno sempre foi a parte que eu mais me interessei, assim. E aí, pra mim, essa parte da expressão, e tanto expressão corporal, quanto essa coisa da atitude do personagem, né, tipo, porque às vezes você tá desenhando ali, e eu no primeiro momento, eu mando vários estudos de pose dos bonecos. Então, eu mando, quando eu recebo, né, esse board com a descrição dos personagens, as referências e tal, às vezes já vem neles até algumas referências de pose, geralmente vem referências de pose, referências. E aí uma coisa que é legal também, assim,
quando a gente está se baseando num personagem, é uma releitura de um personagem clássico, por exemplo, de um sistema que às vezes né, já é muito conhecido, as pessoas gostam muito, tipo, a gente não está reproduzindo esse personagem daquele jeito, a gente está fazendo uma reinterpretação dele, um redesign dele, e ele precisa ter características novas, mas ao mesmo tempo ele precisa ser identificável, né? Pensando também, sei lá, na galera que usa para jogar, por exemplo, as miniaturas, não faz sentido você criar um personagem que não existe naquele sistema. Então, assim, a gente tem que estar inserido dentro disso. Então, existem essas referências e eu vou usando delas para pensar nas poses. E aí, definidas as poses, essa pose tá legal, essa pose não tá legal, essa aqui não é a atitude que a gente quer. Na pose já, mesmo sem, que é só o esboço mesmo, não tem nem o rosto, não tem a roupa, não tem nada. Na pose, às vezes eu já tenho esse feedback. Fala, cara, não é essa atitude que a gente quer. A gente quer que ele tenha com uma pose de vilão, ou uma pose mais heróica, uma pose mais estoica. Aqui tem que ter mais movimento, essa pose tem que ter mais movimento. Essa pose não. Essa série a gente tá fazendo os personagens numa pose mais parada, assim, mais estática. Aqui ele vai estar com uma criatura junto, vai estar com um animal junto. Então, ele precisa estar numa pose assim que caiba o animal junto aqui na base. Ou, aqui vai ter ele num trono, ou ele vai estar num outro cenário, vai ter algum objeto junto aqui no ambiente. Então, ele precisa estar interagindo, ou que a estátua, que a pose, né, o concept tenha junto esse objeto, essa parte. Então, nesse sentido, no esboço mesmo, eu já consigo ter uma noção disso, da atitude do personagem e dessa expressão corporal, assim. Aí, num segundo momento, eu uso, então, dessa referência da pose, e aí, em cima dela, eu vou fazendo várias opções de design de visual. Então, eu vou testando quais são as roupas, se vai ter armadura, se não tem, e aí, nisso, entra essa parte que eu falei de juntar essas referências. Então, já teve personagem que, tipo, veio assim, esse personagem, ele é um xamã. E daí eu mando de tudo, assim, tipo, a gente faz com capa, faz com pele, faz com roupa de tecido, faz, tipo, sem roupa, faz com armadura de osso, faz com armadura de madeira, faz várias paradas. E aí eles vão lapidando e falando, não, isso aqui tá legal, isso aqui não nada a ver, isso aqui, casa. Vamos tentar juntar esses aqui. Aí vai pra uma outra etapa, refinando esse design. Aí testa, às vezes, a expressão dos personagens, né, a expressão facial. Quer que ele esteja mais sério, quer que ele esteja, tipo, gritando, quer que ele esteja, né, com um sorriso maléfico, sei lá. Tipo, qualquer expressão desse personagem. Dos cabelos, de tudo, assim. Nesses detalhes a gente vai trabalhando, e aí eu também vou criando os acessórios, né? Se ele tem armas, se ele tem sei lá, um bastão, um cetro, se tem uma joia, se tem algum amuleto, se tem algum artefato, coisas desse tipo, e até objetos de cena, tipo, tem um baú, tem uma corda, tem um móvel, tem uma pedra, tem um trono, tipo, tem um tigre, tem um lobo, tipo, quais são esses outros animais? Isso eu também desenho, também a minha parte nos concepts. E aí disso já vai refinando um pouco mais das texturas, então assim, o que é pele, o que é metal, o que é pedra, o que é osso, e tudo isso eu vou tentando fazer com o traço mesmo, sem depender de pintura, sem depender de cor, sem depender de nada disso. O que é mais desafiador, pensando que eu não estou usando cor, é quando eu tenho que desenhar esses elementos, tipo, isso é magia, isso é luz, isso é fogo, tipo, coisas desse tipo. Porque daí eu tenho que, tipo, materializar ou solidificar com linha e em preto e branco um negócio que meio que, tipo, naturalmente ou no senso comum seria, obviamente, colorido, né? Ao mesmo tempo, e as minis que são produzidas pela Prime, elas não são coloridas. Então, tipo, também tem esse desafio de pensar em como que isso funciona na hora de apresentar sem a cor. Tipo, será que a pessoa, quando vê isso aqui, vai achar que é uma almofada ou que é fumaça? É fumaça ou é vapor? É vapor ou é névoa? É névoa ou é um feitiço? Então, tipo, até nesses detalhes, na hora de desenhar o concept, com as linhas mesmo, eu tento já distinguir isso e diferenciar isso para que o modelador consiga ter um trabalho legal de, tipo, visualizar e entender como que ele vai, né, conduzir e aplicar aquelas características naquela parte da peça, e até para distinguir, tipo, tá, aonde que por exemplo, quando a gente faz armadura, né, você tem várias superfícies que são lisas. Aí, às vezes, eu tenho que fazer alto contraste, né? Tipo assim, partes como se fosse reflexo, então, muito brilho, muita sombra, e aí isso ajuda a entender que é um metal reluzente. Mas se não é um metal reluzente, se é um metal envelhecido. Então, eu tenho manchas como se fossem desgaste, arranhões, amassados, ferrugem, sujeira,
e eu vou desenhando essas características. Às vezes, eu preciso distinguir onde é roupa, tipo tecido, e onde é pele. E se forem duas superfícies meio lisas, levemente rugosas, eu preciso no desenho de alguma característica que me ajude nisso. Porque daí eu, mesmo sendo preto e branco, na maioria delas, na grande maioria delas, eu não estou pintando em tons de cinza, por exemplo, para saber que, esse aqui é cinza e esse aqui não é, sabe? Tipo, por exemplo, a gente já teve personagens que eram racializados, então, personagens pretos, por exemplo, ou personagens asiáticos. Eu não tô, tipo, na hora de fazer o concept, deixando o tom de pele desse personagem mais escuro, tipo em cinza. Mas no desenho eu tenho que explorar quais são os traços e as características que, tipo, identificam esse perfil de personagem, né? Então, eu acho que vai mais por aí, assim, do que são os desafios de não usar cores e de usar mais o desenho mesmo, e de como que isso também vai misturando ali nessas etapas do processo, né? De como que tá fazendo. Tanto que muitas vezes quando eles mandam ou postam lá no perfil da Primal, tipo, as miniaturas pintadas, eu olho e falo assim, caraca, não tem nada a ver com o que eu tinha imaginado, sabe? Tipo assim, se eu fosse colorir, tipo, não seriam essas cores que eu usaria, sabe? O que é muito legal, porque eu acho que é um processo que ele envolve muitas etapas de autonomia. Então, tipo, existe todo um lore, uma referência de universos fantásticos que vem sendo criada há décadas, mas toda vez que você senta numa mesa para jogar isso com seus amigos, você tá personalizando isso, sabe? Tá transformando isso num negócio que é seu. Quando você pega esses sistemas e se baseia neles para criar outros sistemas de jogos, tipo, sei lá, baseado em D&D ou, sei lá, Dragonlance, outras coisas assim, tipo, você tá também fazendo referência a outros sistemas ou outros universos fantásticos, tipo, clássicos, que já existiam, né, pré-existentes a isso. Então você sempre está trabalhando com essa personalização. No caso da criação das minis, tipo, você tem esses universos, aí você tem um trabalho de pesquisa que a galera da Primal faz, sobre quais são os personagens, quais seriam as histórias deles, onde que a gente vai condensar esses personagens para traduzir eles dentro da coleção da Primal. Ressignificá-los dentro do conceito da coleção que a gente vai estar fazendo. Aí isso é passado para mim. Aí eu pego isso e eu crio as coisas do meu jeito. E faço esses personagens e tudo mais. Quando isso é aprovado, vai para os modeladores, que vão pegar esse desenho e vão transformar em outra coisa desse universo deles. Depois que isso é feito e é entregue, a galera vai pegar, vai imprimir e vai pintar do jeito que eles quiserem, entendeu? Vai customizar e personalizar isso, tipo, da maneira deles. Assim. Então, até chegar no momento de talvez tipo, isso ser usado numa mesa para ser jogado e você vai dar personalidade para aquele personagem, a personalidade que você quiser, sabe? Então, tipo, tem várias etapas de apropriação desses personagens, assim, que eu acho que deixa o processo bem interessante, assim, e bem particular em relação a outras coisas que a gente trabalha com ilustração, com desenho e tudo mais, sabe? Mas em relação aos desafios, eu acho que seria mais esses, assim, e às vezes até de familiarização mesmo. Tem horas que eu recebo os briefings, e daí quando eles mandam, né, os personagens, os mods e tal, das referências, às vezes eu pergunto, falei, tá, tipo, eu nunca joguei isso, o que eu preciso saber, sabe? Quais são as referências, quais são os sistemas que a gente tá usando como referência, ou qual que é mais ou menos o universo, tem outras referências de outros universos que eu posso me basear para isso, né? Então, tipo, por exemplo, quando a gente tava fazendo agora Wasteland, não é uma releitura de Mad Max, mas eles estavam assim, cara, tipo, eu sei que você curte Mad Max, pode seguir uma vibe meio Mad Max. Então, tipo, foi uma das maneiras, né, tipo, porque eu fiz vários dos conceitos pra Wasteland. Então, tipo, foi uma das maneiras de também trazer essas referências minhas de outros lugares pra, tipo, colocar nos personagens, né? Essa que a gente tá fazendo, que você anunciou agora aí, tipo, que é meio nessa ela reúne, né, inspirada em personagens de várias franquias, assim, desse universo de terror e de vampiros e tal. É um clássico de horror, assim, vai ter um pouco de né? tudo. Tem lobisomem, vampiro. Então, e aí também tem isso, tipo, nessa coleção, tipo, também foi a mesma coisa, assim. A gente tá amalgamando esses personagens, porque quando você falou, tem a peça que vai ser exclusiva ao Drácula, tipo assim, existem centenas de versões de Drácula, tá ligado? Então, como é que é o Drácula da Primal, sabe? Tipo, então a gente tem esse trabalho também de escolher e pensar quais são essas referências para trazer isso para os outros personagens, né? Então, os outros personagens que a gente já fez, que não foram anunciados, que eu já desenhei pelo menos, né? Que estão sendo modelados, eles também vão trabalhando com essa, como é que funciona essa junção dessas referências.
né? Porque às vezes tem isso também. Às vezes tá juntando, nesse caso mesmo, dentro do universo de terror ou dentro do universo de fantasia, um Wasteland. A gente tem vários personagens que parece que não são do mesmo universo, sabe? Você tem, tipo, um bárbaro, tipo, que luta lá, sei lá, numa arena, e você tem, tipo, um outro que é praticamente um mutante, e aí, tipo, você tem um cara que é meio um feiticeiro ou um mago, e um outro que é, tipo, uma criatura antropomórfica, sabe? Tipo, Parece um essas coisas não dinossauro. existem em Mad Max, sabe? Tipo, mas você tem como ir trabalhando visualmente esses personagens para que, mesmo partindo de referências e de criações que são distintas, a gente consiga ter uma coleção que tem uma coerência, sabe? Tipo, que eles funcionem juntos, assim, que fica legal como coleção, sabe? Então acho que tem esse desafio também. Acho que isso é até mais desafio do que não usar cor. Na real, eu acho que você fazer o concept sem cores acaba fazendo com que a miniatura final ela fique mais legal ainda e mais fácil da pessoa visualizar como pintar. Sabe, imagina que você imprime a sua miniatura na resina, essa resina, independente da cor que você escolhe, o padrão costuma ser cinza, mas tem resinas de outras cores também, e fica aquela coisa, cara, mas o que é o que aqui? O que eu pinto? Sabe, o que é metal? O que é pele? O que é pano? E da forma como você pensa o concept e depois os caras vão modelar, eu acho que deixa a miniatura da Primal muito mais intuitiva. É lógico que a pessoa vai escolher depois como que ela vai fazer o negócio, mas fica mais intuitivo saber o que pintar o quê. E Sim. como que eu vi, né, você falar de também pegar referências que estão além, uma coisa que eu notei nas peças da Primal, e é uma coisa que eu valorizo muito no trabalho deles, se quebram alguns paradigmas de escultura, não que isso esteja errado, muito pelo contrário. Eu notei que as peças da Primal têm proporções corporais melhores do que a média do mercado. Você acha que tem uma influência sua nisso? Eu me refiro à proporção geral mesmo, sabe? É muito comum anatomia, você ver assim, você diz? anatomia. E eu lembro do Zé me mostrar uns livrão de anatomia de referência que ele tem, que são super técnicos, sabe? Foto de gente real, fazendo pose e tal. Porque eu vejo algumas esculturas, isso assim, gente, passear no shopping numa galeria e ver lá as esculturas, que eu olho e penso, isso aqui não é bom, porque a anatomia tá torta. E é muito comum você ver essa anatomia esquisita em mulher, em personagens femininas, né? Que você vê que, nossa, esse ombro não faz sentido com esse joelho. Sabe? Você entende o que eu quero dizer? Acho que sim. Eu acho que tem alguns exageros e estilizações, e aí quando eu falo exagero e estilização, nem tô falando no sentido negativo. Acho que é mais uma questão de estilo mesmo, assim, de abordagem. Pensando na miniatura, como um objeto que é pequeno, né, que é reduzido, e por ele ser reduzido, as características têm que estar evidentes. Então, às vezes você vai ter minis de jogos, assim, tipo, pensando nisso de personagem de RPG, que ele vai ter uma base grande, porque ele tem que sempre parar em pé e não pode ser uma coisa frágil. E aí, tipo, às vezes a cabeça parece maior, as mãos parecem maiores e a arma parece maior, porque a arma geralmente é uma coisa pequena e teoricamente mais frágil na modelagem. Então, tipo, se ela ficar muito pequena na proporção certa do personagem, ela vai ficar frágil, pode quebrar. Então, tipo, a gente faz uma arma grande pra ela, tipo, parecer, tipo, uma espada, tem que ser uma espada grossa, sabe? Tipo, eu acho que pode ter um pouco disso nessas adaptações, pensando que as miniaturas são pequenas. Eu acho que isso talvez também venha de uma... E aí eu tô, assim, super... Peguei o bonde andando aqui, tá? Tipo, hipóteses na minha cabeça, tô ramificando aqui os pensamentos. Porque eu realmente não... Eu desconheço, assim. Mas pensando como ilustrador, como artista, nesse sentido, eu acho até que pode ser uma coisa de, por exemplo, quando se começaram a fazer miniaturas para jogos, miniaturas para RPG, você não tinha, talvez, recurso de reprodução para tantos detalhes em peças tão pequenas. Então você tem que simplificar e você tem que, tipo, né, fazer as peças, de novo, né, tipo, que fique visível, né, esses aspectos ali, tipo, das armas, das características, do que é maior. Pensando em anatomia feminina, eu acho que tem outras questões daí de, sei lá, de sexualização mesmo das personagens, assim, que Ou acaba o sendo uma oposto, coisa né? Fica tudo muito super... andrógeno. Independente do boneco ser um mocinho ou uma mocinha, você vê que Fica, flat. tipo, muito... Tipo,
que é uma coisa que também é mais comum, assim, nesse tipo de representação, assim, dos jogos e tal. Mas talvez seja uma referência que eu não tenho, tipo, de que quando eu comecei a fazer os concepts eu não segui reproduzindo meio nessa pegada, porque não era o que eu fazia antes, entendeu? Tipo, assim, e por não ser necessariamente público também de RPG ou de fantasia desses universos, assim. Então as minhas referências de miniatura, de estátua e tal, como eu falei, elas vêm muito pra mangá e filmes, assim. Daí, nesse sentido, você tem estátuas que tem uma proporção mais realista, sabe? Tipo, eu acho que por eu usar também os bonecos que eu uso como referência, né? Tipo, que tem algumas características de anatomia que são um pouco mais realistas nesse sentido, eu acho que eu tento prezar por isso, e também pelo processo envolver algumas coisas, como eu falei, de fotografia às vezes, né? Então, tipo, tem coisa que eu pego de referência de esculturas para as poses e para outras coisas, mas já teve muito personagem que na hora de fazer, por exemplo, a mão do mago, eu tirei uma foto da minha mão e usei de referência a minha mão. E aí a minha mão é uma mão que tem características mais realistas do que, tipo, a mão de outras miniaturas. E aí, consequentemente, o que eu vou seguindo para os personagens vai sendo esse padrão, né, nas características mais realistas. Uma outra coisa é que quando eu comecei a fazer as minis, foi em 2022, se não me engano, maio de 2022. A referência que a gente tinha de trabalho, de tipo assim, de eles terem modelado alguma coisa que eu fiz, aí que entra aquele negócio que eu falei que aquela história que era legal do começo. Quando eu conheci o Zé, ele tava... O Zé, pra quem não sabe, aí é um dos integrantes da Perma, o Zé Pacífico. Ele tava com essa galera de modelagem e tal, fazendo algumas esculturas. E eu até tenho, tipo, desde esse começo, desde o início da nossa amizade ali, eu já tenho algumas esculturas, tipo, do Zé aqui na minha estante, fica aqui todo dia, assim. Tipo, esse Coringa dele aqui, que acho que hoje em dia é super raro, mas enfim. E isso aqui, tipo, não é impresso 3D, né? Tipo, isso aqui é uma escultura tradicional, assim, tipo... E aí, tipo, eu tinha na época esse quadrinho aqui, tá ligado? Esse era um quadrinho que eu lancei em 2015, mais ou menos na época que eu conheci o Zé. E aí ele viu essa HQ, ele viu, tipo, né, o meu personagem aqui e tal. Deixa eu ver se eu acho algum desenho mais dele aqui, tipo. Então, ele viu essa HQ minha aqui, achou muito da hora, e daí ele falou, cara, eu tô a fim de fazer umas estátuas, mas eu não quero mais fazer coisa de super-herói, não sei o quê. Deve ele tá fazendo bastante coisa de super-herói. Ele falou, posso fazer uma estátua do personagem teu? E daí ele fez uma estátua do Taek, que é esse personagem da minha HQ. Ai, que legal, cara. E aí, tipo, ele fez essa estátua, tipo, a gente fez ela até o quadril aqui, assim, só. Tipo, deixa eu tentar dar um jeito de visualizar ela melhor aqui, peraí. Ó. Né? Eu posso mandar umas fotos dela aí depois pra você colocar direitinho pra galera ver. Mas aí ele fez, e daí ele, tipo, tirou uma cópia pra ele e uma pra mim, e só tem essas duas, assim. Super exclusivo. Ele fez esse tradicional, utilizando... Ele fez tradicional, e daí ele tipo, fez depois num molde, tirou 2 cópias, e daí ele completou algumas partes, tipo, detalhou mais, se não me engano foi uma coisa assim. Ele detalhou, tipo, na mão, daí cada uma das peças, e daí ficou isso. Então, tipo, isso aqui é escultura mesmo, né? Tipo, com... Eu acho que foi plastilina que ele usou, tipo, com clay mesmo, assim. E aí foi super legal, assim. Então, a referência que ele tinha de desenho meu já era um traço mais pro realista, assim, sabe? Tipo, de fisionomia e tal. Até o estilo dos personagens, o visual, é uma história num cenário pós-apocalíptico, essa que ele leu primeiro, minha e tal. Então, tipo, meio que já veio com essa referência. Você fala, pô, esse cara curte criar uns personagens e ele faz uns designs de personagens muito legais, os personagens dele. O que vocês acham? Mesmo que eu não tivesse feito nada de medieval que eles tivessem visto naquela época, sabe? Mas era mais por essas referências minhas de outros universos, assim. E daí, tipo, eles viram isso e eu já tinha tido essa experiência de, tipo, ver dessa noção minha de volume pros personagens, mesmo, de novo, né? Não sendo uma pessoa tanto da pintura, então, tipo assim, eu não consigo... Não é a minha especialidade fazer volume realista em pintura pros meus desenhos.
mas eu gosto de, no traço mesmo, eu já conseguir ter e transmitir essa coisa do volume, do peso, da proporção, né, essa coisa mais física da estátua. E quando a gente foi fazer essa escultura, ele falou, você consegue fazer algumas vistas? E daí a gente tá sentado ali junto e eu, faz assim, ó, acho que é assim, assim, assim. Tipo, esbocei pra ele mais ou menos as vistas, assim. E daí ele falou, nossa, cara, acho que é isso que eu preciso, porque tem que ser de um jeito que fique legal de frente, de lado, não sei o que, não sei o que. E daí, beleza. Aí a gente começou, né, ele fez. Então, depois, quando veio com essa noção, assim, de, cara, você quer fazer uns concepts? Tanto que eu não faço vista pros personagens que eu faço pra Primal. Tipo, eu faço só o concept naquela pose dinâmica. E daí, na hora que o modelador pega, ele faz, eu acredito que alguns façam, porque os que eu vi, pelo menos, deles, foi assim. O modelador faz ele todo ereto ali, tipo, no esqueletinho, e depois coloca na pose. Não é esculpido na pose que eu desenhei. Então, tipo, tem toda uma outra etapa de construir ele ali, criar ele ali dentro desse molde, para depois posicioná-lo daquele jeito, né? Então, com isso, eu acho que também já veio um pouco dessa parada assim, tipo, cara, eu quero que você faça nesse estilo que você faz, sabe? Tipo, vai seguir essa vibe meio dessa proporção, dessa coisa mais realista e tal. Então, é isso. E como também eu tô fazendo os desenhos sem ter a experiência de ser um modelador e fazer já com esse, talvez, olhar meio enviesado de modelador, embora eu tenha a preocupação de como vai ficar, né, no 3D. Mas sem olhar enviesado do modelador e sem ser uma pessoa também que está exclusivamente nessas referências, né, tipo, tão fixo nessas referências, acaba trazendo outras características que não são tão comuns dentro desse meio, assim, sabe? Então, eu acho que pode ter algumas coisas nesse sentido. Embora eu tenha curtido muito, assim, porque eu lembro que eles começaram, tipo assim, tá, se a gente for fazer criatura, você faz criatura também? Eu falei, cara, podemos tentar, tipo, manda aí e vamos ver como é que é, sabe? E a gente começou a fazer criatura, deles gostaram. Daí, pô, legal, vamos fazer mais criatura, sabe? Então, tipo, tanto que tem alguns numa vibe meio draconiana, assim, que eu É isso que eu ia falar, que é os nêmesis deles. Eu acho incríveis, assim. Eu acho que são algumas das minhas preferidas, assim. Tem um que é tipo um scout, assim, que ele tá, tipo, meio encurvado e ele é bem atarracadinho, assim, tipo, um tronco bem largo e a cara dele mais larga, tipo, meio uma salamandra, assim, que eu achei que ficou muito legal. Mas, enfim, tipo, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Até quando eu vou pras criaturas mesmo, eu gosto de pensar, tipo, numa estética mais realista, até no sentido dos acessórios mesmo. Isso é uma coisa que eles comentaram já comigo em feedbacks, assim, que eles gostam muito. Então, tipo, isso foi um dos primeiros já. O primeiro concept que eu fiz, que foi esse ogro que eu falei, né? Tipo, ele tinha um tacape, eles falaram, tem esse tacape, pode pôr uns espinhos, assim, tal. Eu falei, pô, tipo, eu acho que essa ideia foi minha. Eu falei, acho que pode ser uns ossos. E daí talvez possa ser, tipo, uns chifres, assim. E daí eu fiz o tacape, coloquei, tipo, uns crânios de bode, de cabras, assim, na ponta. E daí eu pensei, tá, mas como que isso tá preso aqui? Aí eu pensei, um ogro faria talvez, sei lá, com tira de couro e, sei lá, uma coisa como se fosse um arame ou um material bem maleável, mas, tipo, bem grosseiro, assim. E aí, tipo, eu fiz meio que esses pregos, esses pedaços de metal com couro, com coisas prendendo ali. E aí eu sempre penso nisso na hora de criar. Então, tipo, tem uma bolsa pro personagem, como que é costurada essa bolsa? Tem uma fivela para fechar essa bolsa? Ela amarra com uma corda? Tipo, ele tá usando uma bota, ele tá usando uma armadura. Como que são os encaixes dessa armadura? Tipo, faria sentido? Ele conseguiria se movimentar nessa armadura? E essa é o tipo de preocupação e profundidade na criação do personagem. E eu tenho muito por conta dessa minha referência do cinema, assim. De tipo, cara, tipo, isso aqui tem que ser prático, sabe? O ator vai vestir essa parada e ele tem que se movimentar com isso, e vai lutar com isso. Como que vai funcionar essa parada? Então, na hora de criar esses detalhes, isso é uma coisa que todas as minhas HQs, que se você pegar, vai ter sessão tipo de making off de personagens, tipo, descrevendo o processo de, tipo, como que eu criei as roupas, como que eu criei as armaduras, qual que é a tecnologia que eles usam, tipo, qual que é o modelo de tênis que ele usa, o fone de ouvido que ele usa, tipo, todos esses detalhes eu gosto muito de pensar nisso, gosto muito de pensar nessa credibilidade desses universos, sabe? Tipo assim, então, é essa coisa assim, tipo, cara, tem uma capa, tem uma capa. Como é que é essa capa? Qual é que é o peso dela?
Se ele estiver usando uma capa sobre a outra, será que vai ficar prático dele se mexer? Vai ficar legal na estátua, mas vai fazer sentido no personagem? Como é que eu posso adaptar isso? Tem essa armadura. Tipo, se é uma armadura para personagem feminina, como é que ela se comporta no corpo dela, no corpo feminino? Como que ela se comporta no combate? Quais áreas tem que proteger? Ela é com fivela? Ela é sei lá, com rebite e como se fossem botões? Tem uma cota de malha por baixo, tem uma roupa de couro por baixo, tem tecido por baixo, não tem nada por baixo, é só pele. Tipo, como que cria isso, sabe? Você chega a pesquisar isso, por exemplo, assim, eu sigo um cara no TikTok, ó as ideias, que ele coleciona armaduras, todas as armaduras históricas. E aí o conteúdo dele é mostrar essas armaduras e a praticidade disso no dia a dia. Por exemplo, quando a gente vê a pessoa usando uma armadura de placas em cima de uma cota de malha, isso não é fidedigno, porque a cota de malha é muito mais pesada que uma armadura de placas e a pessoa ficaria tão pesada que ela não ia conseguir andar. Então, isso já não faria sentido se você fosse desenhar. Ou a pessoa tá de cota de malha, ou ela tá com armadura de placa. Não tem os dois ao mesmo tempo. Sim. Eu acho que eu não chego tanto sei lá, nesse caso, né, na fisicalidade da coisa de pensar, porque eu já desenhei personagens de armadura e cota de malha. Mas eu acho que é mais pensando... como é que eu posso dizer? Talvez na minha cabeça seja mais como um boneco articulado. Tipo, esse movimento seria possível, né? Do que necessariamente numa pessoa real vestindo. Até porque, tipo, sei lá, se eu tô desenhando os personagens ali, eles são fantásticos, então alguns deles vão ter, sei lá, força sobre-humana e coisas assim. Mas eu acho que é mais nesse aspecto de, tipo, como é que eu posso dizer? Como que isso aqui tá preso e como que essas camadas se encaixam e se movimentam no personagem. Então, tipo, tem o aspecto do peso, que você comentou agora, eu acho que tem, mas talvez eu me preocupe um pouco mais com essa coisa dos encaixes e da movimentação se não tivesse levando tanto em consideração o peso. Eu acho que é mais em relação à mobilidade do que a força necessária para o cara se mover e tal, tipo, sabe? aquelas ombreiras que você sabe que é impossível a pessoa fazer esse movimento. Isso, sem decepar a cabeça fora, né? Tipo, exato. Ou até... E até porque, assim, mesmo que eu esteja desenhando ele para aquela pose específica, pode ser que na hora de modelar vão ter ajustes. Então, tipo, se eles forem mexer um pouco a pose e a armadura já não funcionar, então quer dizer que, tipo, não foi um conceito bem feito, na minha opinião. Tipo, você tem que estar prevendo isso. E isso é uma bronca que eu tinha com os meus bonecos desde criança, assim. Uma das coisas, antes de pensar em ser desenhista, na verdade, quando eu era criança, eu falava que eu queria trabalhar em fábrica de boneco articulado. Pra, tipo, tentar corrigir e melhorar os bonecos que eram imbrincáveis, assim. Tipo, como que você cria um boneco que na hora que ele dobra a perna, ele abre a perna? Ele tem que sentar reto pra frente. Tá ligado? Existe essa tecnologia. Por que você não faz isso? Tipo, quando o quadril é em diagonal, sabe? E toda vez que ele dobra a perna, ele faz assim. Barbie. Tipo, E você pensa assim, pô, pra quê? É lógico. Tem o recorte do quadril ali, né? Da pelve e tal, tem. Mas na hora que você tá pensando na articulação do boneco, na criança brincando com o boneco, ele não vai fazer esse movimento, entendeu? Então, tipo, o boneco que, sei lá, tem um carro ou uma moto e a perna dele abre pros lados na hora que ele vai sentar. Ele não cabe dentro do carro, sabe? Tipo, ele tem a perna pra frente. Então, esse tipo de coisa me indignava quando eu era criança, assim. A escala dos bonecos me indignava quando eu era criança. Então, você se incomodava com o tamanho do pé do Max Steel? Porque aquilo me incomodava muito. Que eu olhava assim, o pé pequeno, puta né? bonecão, que tem que caber, porque tinha que conseguir encaixar. Que tem que caber dentro do tênis, exato. Eu acho que nem tanto isso, mas no sentido, tipo assim, eu vi alguns amigos brincando com He-Man, Comandos em Ação e Super-Homem, sabe? A cabeça eu não fica pequenininha. Fazer isso. Não, pra mim, tipo assim, não, são nem só de escala. Tipo, cara, esse boneco é maior do que esse, então, tipo assim, não funciona. Quanto, tipo assim, esses universos são incompatíveis. Tipo assim, Cavaleiro Zodíaco e Batman não coexistem. Tipo, ou você brinca de uma coisa, ou você brinca de outra, sabe? Você chegou a brincar de Lego? Porque eu acho que o Lego é uma ótima solução. Porque no Lego você consegue adaptar melhor porque ele tem o padrão. Sim. De tamanho. E mesmo que você tenha, sei lá, comprei um Lego medieval e um Lego espacial, você consegue desmontar todas as peças e fazer uma amálgama ali
né, na medida do possível. Sim. E eu, às vezes, customizava alguns bonecos. Então, tipo, porque daí isso é um traço de rigidez mesmo, assim. Quando eu ia brincar de Lego com o Lego, sei lá, pirata, que na minha época tinha e era maravilhoso, acho que hoje em dia não tem mais. Tem. Depois eu falo pra você Legos sobre pirata isso. dos anos 80. Eu sou uma colecionadora de Legos, cara, adulta. Ah, é? E hoje existe todo um mercado pra esse perfil de pessoa, pra esse perfil de público. Aham. E existe uma coleção que é só pra adultos. E uma coleção que são os que eu compro, que é pra resgatar aqueles Legos antigos que a gente adorava quando era criança. Que não era Lego de franquia de propriedade intelectual, Exatamente, de filme, de nada disso. Exatamente. E que são majestosos e gigantescos e com múltiplas peças, inúmeros detalhes e várias referências. Legal. Os primeiros Legos que eu tive um era uma jangada pirata e o outro era tipo uma carrocinha do medieval. Então era um do medieval e um do pirata. Lá daquela coleção, tipo, finalzinho dos anos 80 ali, assim, comecinho dos 90. Era muito legal, muito legal. Mas quando eu ia brincar com esses, tipo, era só esses. Então, tipo, não podia misturar o pirata com os cavaleiros. Você tinha ou era os foco cavaleiros, ou era os estético piratas. forte, assim. E daí, tipo, se eu ia fazer, por exemplo, eu lembro que depois, quando eu era um pouco mais velho, começou a ter Lego Ninja. Antes do Ninja Go, tinha uma coleção que eles fizeram que era tipo samurais e ninjas. Que era muito massa. E aí, eu pegava os meus outros personagens, então, tipo assim, pegava lá o Lego Pirata, pegava aquele marujinho com camisa listrada e desmontava ele, virava o tronco ao contrário e colava um adesivo, fita crepe assim, e desenhava uma roupinha de ninja, uma roupinha de samurai naquele personagem. Agora ele era um samurai. Perfeito. E daí colocava ele e caracterizava ele lá. Virava a cabecinha dele, desenhava uma cabecinha tipo japonês, tá ligado? E daí usava ele pra brincar com aquele Lego. Então, tipo, hoje todos os meus Legos, a maioria dos meus bonequinhos lá, estão com uma versão original e uma versão customizada. Atrás, assim. Porque, tipo, mesmo com a mesma escala, eu não conseguia, assim, brincar com isso. Então, isso era muito... Foi um traço que influenciou muito no colecionismo, porque daí, tipo assim, quando eu começava a comprar, sei lá, boneco de Star Wars, pra eu brincar de Star Wars, eu tinha que ter os bonecos de Star Wars. E às vezes demorava muito tempo pra eu conseguir uma quantidade que eu conseguia brincar satisfatoriamente, assim. Então, tipo, quando eu não conseguia, eu pegava outros bonecos que tivessem a mesma escala, ou escalas parecidas, ou se eu ia, sei lá, na loja de 99 e achava bonecos que tinham o mesmo tamanho, eu comprava esses bonecos, fazia roupas pra eles de papel, de fita, de coisa, personalizava eles daquele universo, caracterizava eles pra poder brincar com eles naquele cenário, tá ligado? Tipo, naquele mundo, assim. Então, tipo, isso é uma parada muito específica, assim, pra mim, em relação aos bonecos. Então, tipo, quando eu tô desenhando hoje, eu também levo isso em consideração, sabe? Tipo, isso aqui faz sentido com esse universo? Ele usaria, tipo, existiria uma fivela desse tipo pra esse personagem usar essa roupa? Né? Tipo, ou esse tipo de bota, esse tipo de calçado faz sentido com o que ele tá construindo aqui, com, sei lá, com a habilidade de um artesão ou de um artífice dessa época, desse contexto, criando essas peças, sabe? Então eu tento levar isso em consideração. Lógico, eu não sou historiador e não tô ali, tipo, cagando regra de, tipo assim, não, mas aí não funcionaria, tipo. Mas eu prezo aposto... principalmente pela estética do personagem. Mas eu levo isso em consideração quando eu tô criando, sim. Mas eu aposto que se juntar outros doidos com você, o negócio vai longe. Tipo assim, eu sou meio doida. Então, se você for perguntar coisa assim de armadura medieval, eu já vou trazer umas outras visões de maluquices que eu fui descobrir. E eu já vesti armadura medieval. Ah, que da hora. Então eu sei o peso, eu sei qual que é a sensação, eu sei como é super confortável, tá, gente? Não é como o pessoal pensa, é extremamente confortável. Você não vai sentir nada, praticamente nenhum impacto quando você estiver recebendo golpes naquilo. Dá um sustão, faz muito barulho, ecoa na sua cabeça, solta a faísca, porque é metal no metal, mas você não vai sentir nada. Só que é um peso exaustivo. Entendi. Tá? E, olha... Não daria pra você existir naquilo, assim. É um negócio que você colocaria pra ir pra guerra e boa sorte ali. Não cai no chão, não. Sim. Você caiu no chão, já você não levanta. Precisa de ajuda, né? Não tem como. Você não vai levantar, tá ligado? Você tem que, tipo assim, despir a armadura pra levantar e daí... Não, você precisa realmente de ajuda, porque ao todo dão, assim, uns 40 quilos. 40 quilos a mais no seu corpo.
Mas é confortável, eu juro que é. Porra, é andar com um pré-adolescente nas costas, né? Tipo. Bizarro. E a parte mais pesada é o capacete. O maior Mas peso porque é mais grosso o metal? Material, assim? Sim, porque a área é mais vulnerável, né? Vai Aquela que proteger mais. não pode Entendi. amassar, não pode... que é a parte Perfurar, não pode ir nada. bruta. E não dá Que pra ver louco. direito, assim. Tem uma série de modelos, tem toda uma lógica. É um negócio divertido. E que a tecnologia se perdeu. Né? Quem faz isso hoje faz visitando museus, copiando e tentando supor por que os ferreiros naquela época pensaram isso dessa forma. Sim. Porque a galera não foi boa de manter tradição, diferente das armaduras orientais. Sim, é isso que eu ia comentar, porque daí no Japão, por exemplo, muitas armaduras são tipo, com madeira, outros elementos assim, né? Tipo, até tecido mesmo, eu acho. Mas são mais pesadas, acredite se quiser. Ah, é? Por incrível que pareça, a armadura completa do samurai é mais Mas por pesada. ter mais camadas, assim? Ela é mais pesada e não necessariamente... Quer dizer, depende da funcionalidade que eles tinham na época, Sim. né? Então, Não necessariamente protege mais, né? não necessariamente protege mais ou protege menos. É toda uma questão de environment. Mas ela tem mais mobilidade, por exemplo? Depende também do ponto de vista. Tem algumas armaduras góticas alemãs que são um negócio surreal. Que elas ficam articuladas, assim, a pessoa pode até conseguir Consegue dançar pode com o crer. negócio. Tem vídeo no Que YouTube louco. dos caras vestindo e dando pirueta. Caramba, legal. É surreal. Então, eu não costumo chegar nesse ponto de pesquisa. Tipo, porque eu acho que tem isso, né? O meu foco geralmente vai para outras. Tipo, o meu foco dentro dessa parte de figurino, assim, acho que ele vai para outras coisas. Por exemplo, eu me interesso bastante por moda, assim, mais coisa contemporânea mesmo. Então, por exemplo, meus personagens, todas as histórias serem tipo cyberpunk, distopia, não sei o que, geralmente eles estão de jaqueta, de telha, de boné, de viseira, de prótese mecânica e coisas desse tipo. Então, tipo, é mais pra aí que vai do que a armadura. Mas acho que se eu tivesse redirecionado esse interesse nessa direção, tipo, eu também estaria nesse nível, assim. Eu vou comentar duas coisas comente, aqui. Comente. A primeira delas a gente já tá indo praticamente para uma próxima pergunta que é mais sobre você como pessoa, além do artista, sobre seus hobbies e interesses, porque eu dei aquela stalkeada básica no Instagram, né, e eu tive a sensação, esse cara é um sneakerhead. Eu sou. Entendeu? Eu senti, tem um sneakerhead aqui. Mas eu também acabei me interessando mais por moda com o passar dos anos, né, e moda como estudo mesmo. Sabe, assim, Sim. de expressão cultural de uma época, expressão individual. Isso é muito legal. Sim. Tá? E aí o ponto que eu queria te pedir, antes da gente entrar na parte de falar dos hobbies, o que você recomenda para quem quiser estudar para trabalhar com isso? Trabalhar com concept? Cara, eu acho que pensando no artista conceitual, né, o cara que ajuda a dar forma e visão para os personagens. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Eu acho que seria chovendo molhado e dizer observação, porque eu acho que isso é básico para qualquer artista, assim, qualquer ilustrador, né, desenhista. Mas uma coisa que eu costumo falar, e para mim daí tem muito a ver também, que é um conselho muito parecido com o que eu dou quando tá criando histórias, que é prestar atenção nas coisas que você gosta, mas tentar entender por que você gosta. Por que aquilo é legal? Por que isso chama atenção? Por que esse personagem tem um visual que é característico? Por que a aparência desse personagem, ou enfim, dessa roupa, ou desse item, desse artefato, dessa espada, por que isso aqui é tão memorável? Por que isso aqui é icônico? Por que isso aqui é importante? Sabe? Ou por que isso aqui funciona visualmente? Né? Tipo, por que as pessoas se sentem interessadas e sei lá, atraídas por essa estética, assim, por esse objeto, né? Então eu acho que é tentar entender um pouco isso, porque na hora que você está criando, é interessante de você tentar lembrar desses detalhes. Tipo assim, cara, eu acho que aqui tá faltando um elemento, tipo, mais chamativo nessa parte do personagem, do visual. Ou a silhueta dele não tá funcionando, ele precisa ter uma silhueta mais distinta. Ou
essa pose, esse visual não tá muito, tá faltando intenção, tá faltando movimento, tá faltando vida no personagem. Então, como que eu coloco essas coisas? Você lembra de outras estátuas que você viu, de filmes que você viu, sei lá, de outros personagens que você viu. Você vai lembrando disso, vai tentando entender por que aquilo funciona, sabe? Pensando que você é uma pessoa que vai trabalhar com... Se você der certo nesse trabalho, você vai trabalhar desenhando muitos personagens. Como que você não cai numa coisa repetitiva? Como que toda vez que você for desenhar uma armadura ou uma espada, você vai diferenciar esses elementos? Prestar atenção nisso. Então, tipo, quando você está vendo séries ou franquias, né, filmes, jogos, enfim, que tem muitos elementos desse tipo, tem muitas armaduras, muitas espadas, muitas coisas, quais são os que você consegue bater o olho e identificar, tipo assim, essa é a espada do fulano, esse é o cajado de não sei quem, essa armadura é de não sei quem, esse brasão é da família tal, isso aqui é não sei o que, tipo, o que consegue distinguir uma coisa da outra, assim, quais são as características que também coexistem nesses universos, mas onde você pode explorar esses caminhos. Então, tipo, quando eu estou desenhando esses elfos desse tipo, eles são assim. Se você for desenhar elfos de outro tipo, você tem que caracterizar eles como elfos, mas eles têm essas outras características. Só que às vezes você vai desenhar um elfo da floresta e você vai desenhar 3, 4, 5 elfos da floresta. Aí você vai ler, ele é árido, com as orelhas pontudas, o cabelo liso, comprido, uma expressão austera e não sei o que, alto e forte e armadura que lembra elementos da natureza. Às vezes você mas como é que eu vou distinguir esses caras, tipo, na hora de desenhar aqui, tipo, essa família de quádruplos, sabe? Tipo, você vai ter características que você vai conseguir explorar. Então eu acho que vai um pouco nisso, assim. Pensar nessas coisas que você gosta e tentar entender sempre por que você gosta. Por que aquilo te marcou, por que aquilo chamou a tua atenção, por que tipo, aquilo pegou em você, sabe? E eu acho que, consequentemente, isso vai treinando seu olhar para cada vez mais ser criterioso nisso, e você vai naturalmente fazendo essa curadoria, assim. Então, tipo, tem boards que eles me mandam dos personagens, às vezes, que eu vejo o board inteiro, eu leio o board inteiro, e algumas referências que eles mandam, eu bato o olho e eu falo assim, não vai funcionar na minha vida Primal. Não vai funcionar na minha vida Primal. Não vai funcionar na minha vida Primal. Não nas que eu vou desenhar. Então, talvez eles encontrem uma maneira de imprimir essa característica depois na modelagem, se eles acharem que é pertinente. Mas no meu processo de criar e trazer isso, tem coisa que eu já vou olhar e falar assim, tá, isso aqui não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar. Por quê? Porque, pô, é legal, mas tem esses outros elementos que talvez vão ser mais marcantes. Então, eu vou escolher esse daqui. Tipo, é legal, mas para esse traço desse outro artista, ou para essa escultura desse outro personagem, ou para essa versão lá dos anos 80. Mas como que a gente vai fazer isso funcionar agora nessa coleção da Primal, sei lá, fevereiro de 2025? É isso daqui. Então, tipo, você vai lembrando dessas características e vai marcando isso, sabe? Tipo, até porque isso tem muito relacionado até dentro da Primal mesmo, né? Que tem essa pegada bem anos 80, bem nostálgica de algumas peças. Lembrar disso, assim, tipo assim, por que esse personagem era tão legal pra mim na minha infância? Por que eu gostava tanto dele? E por que de todos os desenhos e personagens que eu já vi, e de todos os jogos que eu joguei desde que eu era pequeno, esse ainda pega? Por que esse visual ainda é marcante, sabe? Então, tipo, você vai lembrando as características e vai tentando não necessariamente replicá-las, porque esses personagens já existem, você não tá reinventando o He-Man, ou o Conan, ou o Gandalf, você não tá refazendo esses caras, mas assim, por que essas características são legais? E como que eu posso encontrar características próprias desse personagem que a gente tá criando agora, mas que tenham esse traço de tipo assim, isso aqui é um traço marcante que vai fazer ele ser um personagem interessante, sabe? Eu acho que seria mais ou menos essa dica, assim. Que é a mesma coisa para as histórias, né? Tipo, quando você tá criando um personagem ou uma HQ, tipo, um roteiro, né? Tipo, o que vai fazer esse personagem ser legal? Por que a pessoa vai querer ler essa história? E aí você vai lembrando das histórias que você leu, das histórias que você assistiu, tipo, das histórias que você jogou, de onde que teve esse momento que falou assim, putz, tá faltando isso aqui nessa história. E aí você vai começar a resgatar isso pra, tipo, sabe? Então, eu acho que é meio esse processo, assim, pelo menos pra mim. Faz muita diferença ter isso, assim. Eu tenho uma amiga que já trabalhou como diretora de arte para games, e ela costumava dizer que
O segredo também é você procurar além da referência. Então, por exemplo, se você gosta... Ela deu o exemplo de um jogo que ela adora, que é o BioShock. Que ela acha a estética de BioShock a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas se você fica ali em cima do BioShock, você vai só fazer uma cópia. Então o seu vai parecer só um derivado. O segredo é, tá, BioShock é isso aqui. Mas por que é assim? Da onde que eles tiraram a inspiração? E aí você vai mergulhando mais fundo e achar a inspiração da inspiração para ir na base. E aí, a partir da base, você fundamentar e ganhar mais repertório, né? E vamos lá, hobbies e interesses. O que você faz quando não é trabalho? Que não é pra ganhar dinheiro? Tipo assim, ó, agora eu vou descansar e agora eu vou fazer o quê? Assim... Ultimamente meus hobbies estão bem reduzidos porque eu tenho uma criança de 2 anos. Se você deu uma olhada no meu Instagram, você deve ter visto Maria por lá. Mas assim, eu tenho algumas paixões e alguns hobbies, assim. Eu acho que sneakers é uma delas, como você comentou. Café. Eu gosto muito desse universo dos tênis, assim, de acompanhar lançamentos e, tipo, prestar atenção nos materiais, nos modelos, conhecer a história dos tênis, etc. Eu gosto muito de café, tipo, como entusiasta, não, tipo, gosto muito de beber café, tipo, eu também, mas eu sou bem entusiasta do universo do café mesmo, assim, tipo, dos métodos de preparo, dos processos de torra, dos processos de seleção dos cafés. Tenho vários amigos que trabalham na área, né, tipo, de café, que trabalham selecionando café, fazendo curadorias, né, de grãos de café, seleção de grãos de café, que trabalham torrando cafés, que são baristas profissionais, são baristas premiados. Então eu tenho muita familiaridade também com esse universo, assim. Inclusive daí, uma das HQs que eu fiz, que é o Coffee, tem a ver com isso, que é uma HQ que, tipo, se passa no ambiente da cafeteria e tem todo esse universo do café. É uma das histórias que eu fiz nessa vibe de distopia cyberpunk, mas que ela tem esse aspecto do café como elemento. Então o café, sem dúvida, é um dos meus interesses. Eu também sou barista voluntário na igreja que eu faço parte aqui em Curitiba. A gente tem uma cafeteria lá que funciona aos domingos e quando a gente tem programações especiais. Então, tipo, eu sou um dos responsáveis pelo café lá na igreja. Então, tipo, eu trabalho com barista lá na igreja. Então, tipo, sei operar a máquina, sei servir, sei preparar as bebidas, sei fazer tudo isso. Tipo, é um interesse, um gosto que vai um pouquinho além de uma pessoa que gosta muito de beber café, assim. Então, eu curto muito café. Eu gosto muito de miniaturas e de estátuas de bonecos articulados. Gosto mais até de bonecos articulados do que de estátua mesmo, assim. Eu gosto de poder posá-los e de poder observar e perceber e estudar eles nessas poses. Raramente eu posiciono um boneco para desenhá-lo. Geralmente o que eu faço é passar bastante tempo manuseando os bonecos e posando eles e testando as poses, testando as vistas, para depois desenhar tudo de memória. No caso da Primal, não. No caso da Primal, eu faço algumas referências mesmo e tento usar eles mais diretamente, assim. Mas, no geral, para estudar, assim, eu gosto mais de manusear bastante, brincar bastante, olhar bastante e depois ir para a parte do desenho. Eu gosto muito de caveiras e taxidermia e ossos e coisas assim. Eu tenho uma coleção de caveiras e de insetos. Tipo, aí volta, né, nas coisas que estão, tipo, ao alcance das mãos, sabe? Então, tipo, isso que são os ossos do crânio de um lagarto, por exemplo. Aqui do meu lado eu tenho, tipo, fêmur de capivara, tá ligado? Tipo, tem um crânio de capivara aqui na minha frente, mas que eu não vou conseguir pegar agora. Sei lá, tipo, casulo de cigarra e coisas assim. Então, tipo, eu amo essas paradas, assim. Tem uma caixa que é com vários insetos e vários ossinhos de bichos, sabe? Tipo, ossos de pássaro e, tipo assim, eu vou catando essas coisas na rua e, tipo, eu gosto muito de colecionar essas coisas também. Então, assim, eu acho que colecionismos em geral, assim, são alguns dos meus interesses. Mangá, eu gosto muito de mangá. Tipo, assim, a parte de cima aqui, a última prateleira lá é só mangá e dá a volta no escritório todo aqui. Mangá e quadrinhos, né? Gosto bastante. Quando eu não tô trabalhando, eu gosto e tento
assistir filmes, assistir séries ou reassistir filmes e séries que eu gosto muito. Geralmente eu volto para um lugar de inspiração e de segurança, assim, quando eu tô entre trabalhar ou criar alguma coisa autoral ali, seja uma HQ, alguma outra coisa. Eu gosto de reassistir e revisitar obras que me inspiram ou que me inspiraram em algum momento. Então, assim, perdi a conta de quantas vezes eu assisti e reassisti, tipo, sei lá, Mad Max, Akira, Blade Runner, tipo, Cowboy Bebop, Evangelion, esses filmes, essas franquias, esses animes, enquanto eu tô criando ou me inspirando para fazer minhas coisas, sabe? Ler e reler, tipo, os mangás e os quadrinhos que eu gosto. Então, tipo, isso tudo vai misturando aí, assim, nessa coisa meio de hobby, que também tem muito a ver com esse trabalho, mas que é autoral, né? No caso dos quadrinhos, tipo, não é necessariamente um job, assim, né? Tipo, é um trabalho, talvez a parada mais trabalhosa que eu faça de todos aqui, que envolve ilustração e criação, seja as histórias em quadrinhos, mas ainda assim é meio que um hobby, porque não é minha fonte de renda principal. Às vezes se paga, às vezes não se paga. Então eu não acho que é hobby não, hein? Eu acho que aí é o segundo ligado? trabalho. Eu acho que é o seu trampo 2. Tipo, às vezes se paga, às vezes dá prejuízo. Mas assim, é um negócio muito esporádico, assim, tipo, eu não fico preso nessa pilha de, tipo, nossa, eu preciso lançar um quadrinho novo agora, tal. O último que eu fiz foi em 2023, ano passado eu não lancei nenhum novo, esse ano talvez saia alguma coisa menor, assim, um zine, alguma coisa assim, mas, tipo, eu realmente não tento encarar como um trampo, assim, tipo, que precisa, sabe, ser feito. Embora seja um trabalho mais autoral, assim, mas ele envolve bastante dessa coisa de inspiração, de estilo, de, tipo, coisas que eu tô afim de fazer mesmo, sabe? Muito mais do que, tipo, nossa, eu preciso fazer essa parada agora e eu preciso lançar esse quadrinho, porque, sabe? Eu tento não entrar muito nessa pilha, assim. Sei lá, cara. Tenho muitos hobbies, na real, de muitas coisas diferentes. Eu tô maluco por cubo mágico, tenho vários cubos. Gosto muito de, tipo, resolver cubo mágico e, tipo, treinar e ficar repetindo. Essa parte de repetição é um negócio que eu sou muito aficionado, assim, me ajuda muito, assim. Então, seja repetição, tipo, no preparo do café, tipo, essa coisa do ritual do preparo do café, tipo, seja repetição no caso de estar revendo e reassistindo algum filme ou relendo alguma coisa que eu gosto muito de repetição, uma coisa de rotina mesmo, simples, assim, tipo, de resolver um cubo, de regar minhas plantas aqui, de fazer alguma coisa da casa, assim, tipo, me conforta muito, assim, é bem terapêutico para mim. Então, eu gosto muito dessa contemplação e dessa revisitação, assim. Então, tipo, eu gosto às vezes de ficar ali, tipo, olhando pros bonecos na estante, sabe? Tipo, pegar os bonecos, ficar mexendo neles, manuseando eles, tipo, eu gosto de pegar às vezes os meus livros aqui nos quadrinhos e ficar folheando eles e revisitando eles. Então, às vezes eu tenho mais gosto de ficar revendo e revisitando as coisas que eu já vi e já gosto, do que ficar explorando coisas novas, assim. Isso às vezes é um problema na minha profissão também, porque eu devia estar mais interessado em estar atualizado em algumas coisas e tal, mas eu acho também que para mim criativamente funciona melhor tá sendo relembrado do porquê que eu comecei a fazer essas coisas, sabe? Do porquê que eu trabalho com isso, assim, do porquê que eu tô criando, do porquê que eu tô fazendo. E foram esses caras que me inspiraram a fazer, então, tipo, para mim faz muito mais sentido, tipo, revisitar do que continuar, tipo, só consumindo coisas novas, assim. Então, sei lá. Não, é divertido, é divertido. É. Porque, assim, normalmente, o que você tem como seu trabalho principal costuma ser hobby de algumas pessoas. Então, tem gente que tem como hobby desenhar, ou ilustrar, Total. ou enfim. E esse é o seu job. Então, é legal você ver, o que é o hobby pra quem faz algo que pra gente, né, é um hobby, enfim.
Sim. A gente tá chegando no final, né, do nosso episódio. Então, antes da gente passar para as últimas questões, eu vou fazer o Momento Jabá parte 2, que basicamente é relembrar vocês que a Primal Collectibles tem uma assinatura para arquivos STL, para você imprimir na sua impressora 3D as miniaturas super legais que eles têm no catálogo. E se é a sua primeira vez assinando a Primal Collectibles, aproveita, porque eles dão um pack, assim, sabe? De brinde com 1000 miniaturas, todas completamente diferentes, para você já começar a sua coleção. E além disso, a Primal Collectibles tem um esquema que é o Loyalty Rewards. Quando você começa a assinar, quanto mais tempo você está assinando a Primal Collectibles, mais você vai ganhar coisas adicionais. E são esculturas incríveis, exclusivas do Loyalty Rewards, que você só tem acesso se você ficar vários meses assinando, e elas são dioramas, tá? Então eu vou deixar aqui links na descrição, vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem como são legais esses dioramas, vale a pena dar uma chance. E eu lembro que se abriu uma caixinha, né, de perguntas pra galera. De todas Sim. as perguntas que a gente fez, das coisas que você falou, faltou alguma? Porque eu acho que a gente cobriu tudo. Eu acho que a gente cobriu tudo, acho que eram, né, sobre essa relação, minha relação com a Primal, né, como é que tinha começado, a gente falou sobre isso. Tinha perguntas também sobre essa coisa de onde vem a inspiração, assim, né, e eu acho que a gente comentou isso na hora de falar ali dos personagens, né, dos boards, de como que é esse processo. Eu acho que as ilustrações e os desenhos que estão colocando aí pra galera ajudam também a ter uma referência melhor de como que é esse processo, né, do que a gente tá falando, assim, das etapas, né, de criação dos desenhos. Eu acho que era mais isso mesmo. Não lembro se tinha mais alguma outra pergunta. Assim, então, diferente do que a gente já falou. Chegamos na hora de agradecer aos espectadores, tá? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de seguir a Primal Collectibles em todas as mídias sociais. Então, se você assistiu esse vídeo aqui no YouTube, se inscreve no canal da Primal Collectibles. Aproveita os links aqui na descrição do vídeo para poder também acompanhar eles no Instagram e em outras mídias sociais também. Entre no canal do Discord para ter um contato maior com o time. E por fim, Matt, faz seu jabá, cara. Divulga aí seu trabalho pra galera, onde o pessoal pode encontrar você, onde que podem ver, né, o seu trabalho. Legal. Eu uso principalmente o Instagram, assim, acho que é a minha rede principal de conteúdos, assim. No Instagram eu sou @yohke, YOHKE, é o nome do meu estúdio de ilustração. Então, tipo, se você colocar Yohke no Google, você vai ver meu portfólio, vai ver as redes sociais onde eu apareço e tal, e ver outros conteúdos no YouTube e tal, né, de desenhos, coisas que eu já fiz. E eu, como eu falei, né, eu trabalho como concept artist, também trabalho como ilustrador para algumas empresas e alguns outros produtos, e eu faço histórias em quadrinhos. Então, para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho autoral, atualmente o que é mais prático da galera ter contato são esses 2 quadrinhos aqui, que é o Coffee e o Soundtrack. Coffee é uma HQ, né, eles são todos quadrinhos são livros, assim, quase tipo 200 páginas mais ou menos. E são histórias fechadas, autorais. Coffee é uma HQ sobre pertencimento, sobre essa importância da arte e do trabalho feito por pessoas, que é uma discussão que está bem em voga agora, né? Embora na época que eu fiz não estava tão frenética ainda assim essa discussão. À frente de seu tempo. Mas ela fala bastante sobre essa valorização dos processos de criação e de produção das coisas. E ela é uma distopia, tem esses elementos, né, como a gente estava falando agora, de distopia, de megacorporações, essas características mais cyberpunk, assim, e tal. Então é um quadrinho bem da hora nesse sentido. Soundtrack é uma HQ que eu fiz com o Rashid, que é um MC, ele é um rapper, e a gente fez uma HQ juntos sobre música e sobre o poder da música para, tipo, conectar e transformar as pessoas. Então ela também é uma HQ que passa uma distopia, com elementos cyberpunk, onde tem essa hipertecnologia de conectividade entre as pessoas, mas onde a arte é usada como forma de terapia. Então também é um quadrinho bem legal sobre o poder mesmo, né, da arte e da criatividade para conectar as pessoas e para as pessoas serem tocadas e transformadas, assim, em mundos onde as pessoas são tão apáticas e tão distantes, assim. E eles são publicados pela editora JBC, e é a mesma que publica Evangelion e Akira e vários outros mangás absurdos aí, clássicos. Então você consegue encontrar ele em qualquer livraria e lojas de mangá e lojas online também, da tua preferência.
E eu acho que é isso. Também tô nos eventos de quadrinhos, como foi onde eu conheci o Zé também. Então, pra galera que às vezes vai pra Comic Con ou vem aqui, né, pessoal aqui de Curitiba que pode estar na Bienal de Quadrinhos, geralmente eu tô lá vendendo alguns outros trabalhos e alguns outros projetos meus de quadrinhos e outras coisas relacionadas, assim. Então, você me encontra nos eventos por aí, ou nas redes, no @yoke, ou nessas livrarias, procurando minhas HQs aí. Pô, muito bom, cara. Brigadão. Então, agradecimento a você. Obrigado, viu, Matt, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo pra bater, né, esse papo com a galera. E agora a gente se despede. Muito obrigada a todo mundo e até mais. Tchau, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Espero que tenha sido interessante. E se ficou alguma dúvida, também pode me mandar DM lá no Instagram e a gente vai respondendo. Valeu.